Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade. Eu sou Lorelai Haddad e você hoje, que está aqui pela primeira vez, eu queria convidar você para acompanhar esse programa da maior importância, que nós vamos falar sobre a violência contra as escolas. Mas eu peço a você que antes que a gente comece, você coloque um curtir, um joinha, que você se inscreva no nosso canal, ajude a gente a crescer, né? E que a gente também, cada vez que você dá um like, o YouTube considera a gente relevante, sobe a gente, distribui a gente para mais pessoas. Então, esse é o meu primeiro pedido. E o segundo é que você receba com carinho também a professora, doutora Ana Maria Aragão, que é do Departamento de Psicologia da Faculdade de Educação da Unicamp. Falei certo, professora? Corretíssimo, Seja muito corretíssimo. bem-vinda. Muito Um obrigada, muito prazer obrigada. falar contigo. Bem-vinda, professora Muito Ana obrigada. Aragão. Muito obrigada. Pois então, para começar, eu gostaria de tentar entender o que está acontecendo com o Brasil, porque nós tivemos durante muito tempo, uma paz, uma tranquilidade nas escolas, e agora, de repente, nós temos todas essas ameaças. Tivemos ameaça no dia 20 de abril, que desencadeou, inclusive, várias prisões, não é? De pessoas que ameaçaram. Então, o que está acontecendo com o Brasil, professora? O que é que nós estamos vivendo nesse momento? Bom dia, bom dia para mim que estou no horário da manhã e boa tarde a todos que estão aí em Portugal. Na verdade, o que a gente está vivendo aqui no Brasil agora é uma consequência de muitas variáveis interrelacionadas, né? Então, o que aconteceu? Houve, especialmente durante os últimos 4 anos, no Brasil, uma cultura de violência, um discurso social que encorajou, né, direta e indiretamente, atos agressivos e violentos. O que é que isso significa? Significa que houve, na verdade, uma cultura de se dizer qualquer problema que você tiver com alguém, qualquer dificuldade que você tiver com alguém, você, se estiver armado, resolva isso usando armas, né? Então, é como se a gente tivesse nesse país uma autorização para agir de modo violento. Então, houve uma possibilidade muito grande de as pessoas resolverem seus problemas a partir de grupos sociais que eram tanto reais como virtuais, em que os familiares e os amigos das pessoas acabaram valorizando o preconceito, de todo tipo, né? São pessoas homofóbicas, racistas, misóginas, e houve também um preconceito muito grande às pessoas que eram diferentes. Então, na verdade, a ideia é de vamos usar a força, vamos usar a agressão para resolver qualquer coisa. Vocês devem ter percebido ou recebido aí em Portugal imagens em que o ex-presidente do Brasil segurava crianças no colo e ensinava a fazer arminha com a mão, né? Então, na verdade, o que que tinha? Tinha uma censura, uma grande exposição dessas pessoas, uma grande pressão nas escolas, uma censura, inclusive a discussões políticas. Então, é como se dissesse tudo isso que precisa ser discutido, por exemplo, o racismo, a ideologia de gênero, tudo isso foi proibido de ser discutido dentro das escolas. Então, para vocês terem uma ideia não, porque vocês têm.
mas para a gente se lembrar, quando iniciou esse último, o governo Bolsonaro, houve um incentivo às pessoas filmarem os professores na sala de aula e enviarem os vídeos para o Ministério da Educação quando havia alguma discussão que não estava prevista no currículo. Então, se eu falasse algo sobre o período da ditadura militar, os alunos era permitido aos alunos nos filmarem para enviar isso para o Ministério da Educação. Claro que houve um movimento nacional contra isso, porque felizmente, nós da educação, pode ser que não sejamos muitos, mas a gente grita muito alto, né? Uhum. Então, nós fizemos um movimento nesse sentido para que isso, de alguma forma, fosse resolvido de um outro jeito. Então, o Ministério acabou recuando, mas o que é que a gente pode considerar? Que essa autorização de resolver conflitos, de resolver problemas com o uso de arma, acabou autorizando, de alguma forma, as pessoas a buscar essa forma de resolução. O que a gente percebeu é que, durante a pandemia, houve uma grande imersão online das pessoas, principalmente nos 2 anos em que tivemos aulas online, mas os adolescentes e as crianças também entraram online em sites que os ensinava a cancelar pessoas, ensinava a praticar e a cometer atos violentos. Então, essa é uma questão bastante importante. Houve, né, um adoecimento mental das pessoas aqui no Brasil, principalmente porque houve um aumento da vulnerabilidade social em que a insegurança financeira por perda de emprego acabou fazendo com que as pessoas buscassem outras formas de trabalho, né? Então, é importante que a gente diga, houve, portanto, um conjunto de variáveis interrelacionadas e houve, portanto, um aumento da violência escolar. O que é que isso significa? Significa que, ao aprender a resolver problemas na internet, com pessoas que eu não gostava, eu simplesmente cancelava, tirava do meu grupo, o que foi mais importante nisso tudo é que os alunos, os estudantes, os jovens acabaram tendo apoio, sendo acolhidos por grupos sociais em que era permitido a eles, e principalmente incentivado, que eles tivessem atos violentos. Então, é importante que a gente olhe e diga, antigamente, a gente tinha, na verdade, a ideia de ter, só era na Deep Web, não é? Em que as pessoas, para acessar determinados sites, elas tinham que baixar um software e poderiam ter acesso a essa internet. Mas agora não. Agora, o que a gente percebe, e aí eu faço parte de um grupo de pesquisa, o grupo de estudos e pesquisa em educação moral, que é coordenado pela professora Thelma Vinha, que tem pesquisado especialmente o que está acontecendo nesse ano de 2023. E o que elas perceberam é o que é que houve? Em relação aos estudantes, aos adolescentes, eles tinham questões cotidianas de reclamarem de alguém da escola, né? Ai, que ruim, aquela menina fez bullying comigo e tal, tal, tal. Eles entravam em grupos que antes era da Deep Web, agora não mais,
e eram incentivados a reagir de forma muito agressiva contra aquelas pessoas. São coisas banais do tipo: eu sou uma pessoa incompreendida, minha mãe não permite que eu faça isso ou faça aquilo. Eles eram incentivados a fazer coisas do tipo: então faça a sua mãe sofrer e faça sofrer também as pessoas que a sua mãe ama. Então, eles eram acolhidos por esses grupos, e é o que a gente chama de não, eles são cooptados para participar de atos violentos. Então, o Olha, que houve, por exemplo, agora em Blumenau, que esse rapaz que fez o planejamento do ataque, né? Ele não era aluno, mas ele participava de um grupo de pessoas que incentivava esse tipo de ataque violento. Então, ele pulou o muro da escola de educação infantil e atacou as crianças com uma machadinha, né? Então, é algo que a gente precisa estar considerando como algo muito grave que aconteceu, mas que eles eram incentivados como se fosse um jogo, né? Então, como se fosse um jogo, a participar de atos extremamente violentos. e ele foi perguntado agora se ele estava arrependido, porque eram crianças. Ele disse que não, que ele faria Claro tudo que de não, novo. claro que não. Então, Lore, o que Quer a dizer, gente. isso não foi só uma coisa de momento, né? Foi uma coisa que ele introjetou. No meio das motivações, ou ausência de motivações, que muitas vezes as motivações são puramente imaginárias, mas no meio das motivações para esse tipo de crimes, há essencialmente duas. Um lado, as frustrações e dificuldades de relacionamento social. Por outro lado, a necessidade da fama, Claro, de serem claro, falados, claro, porque são claro. pessoas anónimas e de serem falados. É. O que está a suceder no Brasil tem a ver com qual destas vertentes? Então, o que eu acho que é importante a gente considerar é o seguinte: esse grupo do GPEM, especialmente na figura da professora Thelma Vinha e de sua orientanda de mestrado, Cléo Garcia, eles fizeram um levantamento para entender um pouco qual era o perfil predominante dos atacadores, né, das pessoas que cometeram esses atos. Eu não sei se essa informação vocês têm aí em Portugal sobre esses ataques. Então, eram pessoas jovens, para vocês terem uma ideia. O mais novo tinha 10 anos e eram quase todos ex-alunos das escolas, e o mais velho, que foi esse agora de Blumenau, tinha 25 anos. Outra característica, eles eram do sexo masculino, todos brancos, todos eles tinham gosto pela violência e pela cultura das armas. Então, são pessoas que participam de grupos sociais em que a arma é cultuada. Pessoas que apareciam com armas nas redes sociais, né? Então, ele, como você disse, Henrique, era uma busca por um reconhecimento social em que havia, sim, a necessidade de fama e ser reconhecido por ter feito aquele ataque, né? Outra característica importante é que essas pessoas, os atacadores, eles tinham um isolamento social com relações interpessoais muito restritas. Então, eram pessoas que viviam, a gente pode dizer, de um modo esperado na escola, aí sofreram bullying, né? Por parte de colegas, e aí acabou acontecendo o quê? Eles
se transtornaram e se transformaram em pessoas violentas. Por quê? Quando eles foram para esses grupos sociais dizendo: os meus colegas estão fazendo bullying comigo, estão provocando, a ideia era: vamos fazê-lo sofrer. Então, esse isolamento social fez com que eles fossem, muitas vezes, para a internet para aprender a cometer atos violentos. Então, essas pessoas, outra característica é que os valores e as concepções dos opressores eram valores como masculinidade tóxica, homofobia, misoginia, racismo, xenofobia. Vejam, esses valores que não eram e nunca foram ensinados nas escolas. Entretanto, as escolas nunca fizeram nada para discutir esses valores, tá certo? Então, tinham sim indícios de transtornos mentais variados, né? E muitos deles abandonaram a escola. Então, algo que a professora Thelma Vinha, com seus orientandos, tem mostrado é que, como eles queriam muito a fama, agora, especialmente nos 2 últimos ataques que houve, a professora Thelma Vinha foi chamada para ir para as redes de televisão aqui no Brasil, e uma das coisas que ela disse, e que ela pedia, que ela informava, era: não mostre como foi o ataque, não mostre como foi o processo, não conte o nome da pessoa, não dê, portanto, notoriedade. E aí as grandes redes de televisão aqui no Brasil, Rede Globo, Rede Bandeirantes, resolveram não dar, na verdade, a atenção para essas informações. É claro que precisa ser noticiado: houve um ataque na cidade X ou Y, mas sem mostrar o nome da pessoa, sem mostrar como ele fez. Ele entrou com machadinha, ele entrou com uma arma de fogo, ele entrou com faca. Isso foi indicado para a imprensa que não fosse alardeado, porque era essa a informação que era necessária, que eles, na verdade, queriam, né? Então, é fundamental que a gente perceba que, de alguma forma, nós estamos tentando influenciar as políticas públicas do Brasil para que tenhamos trabalho, projeto nas escolas para ensinar os nossos alunos a conviver. Mas há uma questão aí muito importante também, que eu não, na sequência dessa, eu peço desculpa, Lorelai, mas é muito importante percebermos também qual o papel e qual a responsabilidade da família, dos pais, particularmente, nesse tipo de comportamentos. Claro. Eu acho que você, na verdade, acaba tratando ou destacando uma informação muito importante. Esses adolescentes que cometeram, esses jovens que cometeram esses ataques, eles são usuários da subcultura extremista. Ou seja, as famílias não perceberam. Então, vamos considerar, tem 2 coisas. Primeiro, a família também cultua armas, também cultua violências, também cultua a agressão como forma de resolução de conflito. Por outro lado, esse é um grupo. Outro grupo não percebeu, a família não percebeu que eles estavam entrando nessas comunidades mórbidas, essas comunidades que antes estavam nas profundezas da internet e agora não, estão na superfície. Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, Twitter, e um grupo que é pouco conhecido, mas não por eles,
que chama Discord, vocês devem conhecer também, né? Então, Não, eu não conhecia, não. Como é que chama? Discord. Hum. É um grupo, Lore, em que se não só as pessoas são chamadas a participar, mas são incentivadas a resolver todo e qualquer conflito por meio da agressão. Então, essa comunidade é uma comunidade que ensina a fazer bombas caseiras, ensina a fazer ataques, ensina a cometer agressões. O grande problema, Henrique, é que muitas vezes os pais desses alunos, desses jovens, não sabiam que eles estavam participando desses subgrupos, entendeu? Então, agora, por exemplo, quando houve o ataque em Blumenau, a mãe do menino foi para a imprensa e disse: Eu nunca imaginei que o meu filho tivesse esse tipo de amigos. Então, é algo que a gente precisa considerar que, claro que a família tem responsabilidade, mas não no sentido de incentivar, né? Porque muitas vezes eles nem sabiam. Então, seria uma responsabilidade por omissão, Claro, claro, não é? claro. Agora, É, eles também, eu ouvi dizer que eles entram numa coisa de competição. Né? claro. Então, há que se tomar providências para que isso não aconteça, porque se isso entra na competição, é uma questão de subir patamares, não é? Então, É. é mesmo assustador. Por outro lado, o que a gente ouve falar é que as pessoas estão pedindo polícia na escola. Como é que vai se colocar polícia na escola? Ah, muito boa a sua pergunta. Então, é importante que a gente consiga pensar o seguinte, né? O que é que está acontecendo com a sociedade? Porque a sociedade também não sabe o que fazer. Então, fica só considerando que vamos fazer alguma coisa, né? Tem Então, que ser imediato, né? Tem que tem- dar, tudo tem que dar resultado imediato, né? é, Então, a professora Thelma, quando ela tem ido para a grande imprensa para falar, só para vocês terem uma ideia, na semana em que houve o ataque a Blumenau, ela recebeu 175 pedidos de entrevista. Nossa, Olha o tamanho da mobilização que aconteceu. O que é que a gente, no nosso grupo, tem mostrado? Segurança armada nas escolas não resolve. Vocês sabem que o fato da gente ter tido o governo que nós tivemos nos últimos 4 anos era um governo que cultuava os Estados Unidos, tá certo? Então, o que é que ele dizia naquela frase antiga que a gente tinha no Brasil: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Ele nossa. acabou incentivando as pessoas a olharem para os Estados Unidos. Ah, os Estados Unidos são contra a vacina, nós também seremos. Ah, não precisa vacinar, nós também não vacinaremos. Então, o que é que a gente percebeu? As pesquisas nos mostram que, quando houve nos Estados Unidos a liberação das armas e a adoção de medidas de segurança, inclusive segurança armada nas escolas, esse ano de 2023, até o final de março, houve 12 tiroteios em escolas americanas. Então, ou seja, a presença de policiais armados nas escolas não aumentou as seguranças, não previne ataques violentos. Por quê? Porque piora a qualidade do clima escolar. As pessoas ficam se sentindo com medo e inseguros. Nos Estados Unidos, o que é que houve? Estudantes negros foram os que mais sofreram nas situações em que havia polícia armada dentro das escolas. Então, a escola sem policiamento, as pesquisas mostraram isso, tem aproximadamente 3% menos crimes e problemas disciplinares do que as escolas com policiais. A semana passada, aqui no Brasil, o Ministério da Educação chamou
vários representantes, não só dos ministérios, então, de saúde, direitos humanos, Ministério da Educação e etc., mas também representantes da sociedade civil, para fazer uma grande reunião na terça-feira para discutir isso. A professora Thelma Vinha foi convidada a participar dessa reunião e mostrou isso para o grupo do Ministério da Educação, mostrou essas informações, e eles disseram: é mesmo? Nós acreditávamos, como governo, que policiais armados nas escolas e a presença de psicólogos seria suficiente. Não é verdade, né? Então, aqui no Brasil, houve na Bahia, na cidade de Barreiras, agora em 2022, um dos ataques foi numa escola considerada cívico-militar. Eu acho que vocês têm essa informação, não tem? Dessas escolas cívico-militar? Sim, Aí, sabemos que sim, que tá, tem, que está tá, acontecendo. Para mim é tá. revolta, inclusive. As escolas cívico-militares, o que que era? Existia a governança da escola era militar, e era todo baseado o disciplinamento dos estudantes era militar. E tinha também a presença de policial armado, pois o que que aconteceu? Numa dessas escolas houve também ataque, né? Então, dentro das escolas, ter policiais armados não ajuda a segurança. Não, não, é claro que agora fica todo mundo assim: meu Deus, o que que nós podemos fazer? É claro que a gente pode considerar o fato de que nas redondezas da escola ajuda a ter segurança armada, mas não dentro da escola. Eu vou falar uma coisa para vocês que é muito grave o que eu vou dizer, mas nós temos a nossa polícia no Brasil não é formada para buscar resolver conflitos de formas não violentas. Então, vocês acompanharam aí de Portugal situações extremamente graves em que uma pessoa, só porque não estava de capacete, andando de motocicleta, foi colocado no porta-mala de um carro com gás lacrimogêneo até morrer. São pessoas que recebem tiros de policiais só porque não param na hora de ter uma blitz, um policionamento. Então, é muito importante a gente considerar esses policiais. A gente sabe que o que eu estou dizendo é muito grave, mas é uma minoria, que vive nos grandes centros. Eles resolvem esses problemas atirando, prendendo, principalmente matando negros, né? Então, a polícia armada dentro das escolas não vai trazer segurança para as escolas, né? Provavelmente até o contrário. Exato. Fez na quinta-feira passada, dia 20, fez 24 anos do massacre de Columbine. Exato. Curiosamente, é também o dia do nascimento de Hitler. É verdade. Não é curioso, né, Henrique? Isso não é só uma coincidência, isso foi planejado assim? Sim. Dos estudos que se fizeram, mostrou-se que a presença, que havia polícias, estava diariamente um polícia na escola de Columbine, e que a presença desse polícia, em vez de dissuadir, aumentou a raiva desses alunos frustrados. Isso mesmo. Você está coberto de razão. E outra dimensão que eu chamei a atenção foi: eles achavam que segurança armada na escola e psicólogos podiam resolver. O grande problema não é a gente ter a presença de psicólogo na escola. Eu sou psicóloga, trabalhei durante 16 anos numa universidade que forma psicólogos. O grande problema é a ação desse psicólogo na escola. Muitas vezes nós temos aqui no Brasil situações em que o psicólogo vai para a escola
não para trabalhar de forma coletiva, encaminhando propostas para atendimentos graves fora da escola. Muitas vezes, os psicólogos são contratados para fazer atendimento clínico, terapêutico dentro da escola. Isso não resolve. Porque numa escola que tem 1.000 alunos, o psicólogo pode atender 40 pessoas por semana, tá certo? Então, nós temos que ter na rede pública o psicólogo atuando diretamente na área da saúde, da assistência social, dos direitos humanos e da justiça, sempre considerando a relação que existe entre esses órgãos e o projeto político-pedagógico da escola. Então, nós temos que ter, sem dúvida, um fortalecimento das redes psicossociais, mas atendimento psicológico e psicoterapêutico dentro da rede do serviço de saúde mental e não dentro das escolas? Por muitos anos eu trabalhei no Centro Integrado de Ensino Especial, então era um turno de atividade acadêmica e um turno de atividades complementares, como oficinas pedagógicas, psicoterapia, ecoterapia, etc. e tal, natação, enfim, tinha muita coisa. E eu acho que está na hora do Brasil repensar se não é necessário, já que a gente precisa trabalhar com essas pessoas, se a escola também não pode se transformar num centro se criar um centro de atendimento, de lazer, de socialização positiva, não é? De fazer esse tipo de atendimento também para os alunos que estejam em sofrimento. Eu tive alunos que sofriam agressão física em Isso, casa, né? E abusos sexuais e tudo que a gente eventualmente tem que interceder por eles, não é? Porque às vezes a própria mãe não toma medidas. Então, não há necessidade, o Brasil não tem que repensar esse modelo escolar que nós temos agora. Não é um momento propício para a gente ter o atendimento, inclusive o atendimento clínico, para aquele aluno que precisa, porque ele está mas próximo. não dentro da escola, né, Não, Lore? não, É, não, não, isso não, mesmo, não. Eu isso estou mesmo. falando isso como uma atividade Isso, complementar, porque isso a mesmo. escola, ela pode detectar esse aluno aqui está estranho, ele está passando por um momento Isso complicado, mesmo. ou ele Isso tem um mesmo. perfil assim ou assado, e aí identifica esse aluno e encaminha, né? Por que que eu estou falando isso? Porque algumas vezes, eu, como professora de ensino especial, a gente às vezes encaminhava o aluno, eu era do início, eu pegava o menino vindo da estimulação precoce e às vezes eu é que tinha que detectar e pedir, não tinha laudo, não tinha nada. Então a gente, pela vivência, pela prática, né, de muitos anos, você fala, esse menino tem que ser encaminhado, ele precisa de um diagnóstico e um acompanhamento, ele precisa Isso. ser direcionado para esse atendimento, dado o perfil dele. E, às vezes, o pai, na escola pública, não tinha dinheiro para esse encaminhamento, e a gente não conseguia encaminhar para outro lugar. Isso. Agora, Lore, vamos, como disse o Jack, vamos por partes, né? Mas a gente, desde criança, eu queria que você falasse sobre isso, porque eu já tive um aluno que fazia coisas com os animais de estimação, com coisas assim bizarras. Então, ali é um momento de interceder, não é? Isso. Ali é um Então, vamos momento considerar de o agir. seguinte. Vamos considerar o seguinte: o que é que a gente pode considerar que o Brasil está tentando fazer agora no que está acontecendo nesse país, né? Ah, ai, eu perdi aqui a Você proposta que eu estava estava. falando sobre a criança que foi detectado um comportamento estranho, enfim, vamos usar esse nome para não, Isso, isso. não, não taxar, não É. rotular, não é? Então, vamos considerar o E daí? seguinte: o que que a gente tem feito como proposta para as escolas, né? Hum, Claro, Lore, claro que a escola tem que ser um espaço
de conversar e de, principalmente, ter projetos educativos que ensinem os nossos alunos a conviver, tá certo? Então, o que é que eu faço quando a escola tem permitido que haja um cenário de violência e a escola lida com isso como se isso não fosse problema dela? Algo do tipo, o aluno chega para o outro e diz: eu vou te pegar lá fora. E a escola diz: bom, é lá fora, não temos nada com isso. Então, esse é o primeiro equívoco. O segundo é que a escola não está, e aí eu estou falando da educação brasileira, a escola como um todo não está preparada para ter projetos de convivência. E aí, Lore, desde as questões mais simples do tipo, o aluno entra na escola e ele é muito tímido, ele não consegue estabelecer uma rede de amigos, de você ter alguém que traga e que insira esse aluno. Existem escolas aqui no Brasil inspiradas em escolas, por exemplo, da Espanha, da Colômbia, etc., que formam as chamadas equipes de ajuda. Eu não sei se vocês trabalham com isso aí também, em Portugal, mas as equipes de ajuda são formadas por estudantes do sexto ao nono ano, ou daí para frente, né, que tem entre 11 e 12 anos, em que eles são eleitos pelos seus pares e que andam ou com uma pulseira ou com um colar, em que eles são identificados como pessoas que podem ajudar numa situação de necessidade assim. Olha, eu estou vendo que a Ana Aragão está muito quieta no recreio, mas ela não está quieta porque ela quer, porque ela fica olhando as brincadeiras. Ela bem que queria estar lá, mas ela não consegue. Esses alunos recebem, então, uma formação para inserir esse menino, essa menina, no grupo social da escola. Também recebe uma formação nas equipes de ajuda para que, quando há casos relacionados ao uso de droga, abuso sexual e etc., esses meninos da equipe de ajuda não vão resolver. Eles vão simplesmente encaminhar para a coordenação da escola, porque esses casos são muito graves, muito pesados, eles não têm que ter formação para isso. Então, eles têm que ter. O que eu estou dizendo é, a escola precisa ter um projeto de atuar em busca de um significado positivo do pertencimento. Tá? Então, o nosso grupo de pesquisas, o GPEM, tem construído projetos para redes de educação, para redes públicas, né, nas escolas brasileiras, em que a gente trabalhe na linha da convivência. Vamos aprender a nos comunicar. Vamos aprender a ter uma fala descritiva e não julgadora. Vamos aprender a resolver conflitos de formas não violentas. Então, o que eu estou dizendo é, nós precisamos, portanto, de políticas públicas na área da convivência que tenha por base uma ação democrática e cidadã. Pronto. Entretanto, vocês também têm recebido informações do Brasil. O que é que o governo anterior fez, por exemplo, em relação ao ensino médio? O ensino médio, o novo ensino médio que está sendo chamado, é um ensino médio em que foram retiradas disciplinas como sociologia, filosofia, artes, psicologia, para fazer história, para fazer simplesmente uma discussão. Eu vou contar um exemplo aqui que ele é bizarro. Teve uma escola no sertão da Bahia que, ao tirar todas essas disciplinas do currículo, criou uma disciplina de empreendedorismo.
para ensinar os alunos a fazer, por exemplo, a Lore pode explicar melhor o que é, um doce brasileiro chamado de brigadeiro, que faz com leite condensado e faz com chocolate em pó, e a gente enrola numa bolinha. Vejam a gravidade. É claro que eu adoro brigadeiro, mas isso não deve fazer parte do currículo em substituição a disciplinas como história, filosofia, sociologia. Aprender Tá a fazer certo? brigadeiro. Por quê? Aí você vai construir uma grande massa de manobra. Você vai construir pessoas que não são formadas para pensar, para criticar o que está acontecendo, né? Então, se a gente chega na universidade, que eu trabalho, por exemplo, nos cursos de licenciatura dentro da Faculdade de Educação, em que a gente faz uma crítica a isso, nós somos chamados de esquerdopatas, radicais, né? Comunista, que agora todo mundo Comunistas, é comunista, tudo né? virou, Mas tudo há uma virou outra sinônimo. há uma outra vertente, essa é uma vertente interna das escolas, mas há uma outra vertente, a vertente externa das escolas, a ligação entre a escola e a família. A necessidade da escola contactar com a família, mas também responsabilizar a família, porque infelizmente as famílias de hoje em dia desresponsabilizam-se muito da educação dos filhos. Pensam que a educação dos filhos é algo que incumbe exclusivamente às escolas e libertam-se desse dever. Então, eu não sei de vocês, Henrique, mas, por exemplo, aqui no Brasil, nós tivemos uma aluna nossa de mestrado que pesquisou mais de, acho que eram 3.000 bilhetes que eram anotados na agenda do aluno ou no caderno, enviados pelas escolas, né? Ela entrevistou, ela não só fez uma análise dos bilhetes, mas ela também entrevistou os pais que recebiam os bilhetes, os professores que enviavam esses bilhetes. Qual foi a grande conclusão que ela chegou? 92% dos pais que receberam bilhetes, algo do tipo, faça alguma coisa porque o seu filho não se comporta, eles diziam, nós não sabemos o que fazer, nós não temos formação para isso. Nós tivemos, por exemplo, um caso aqui no Brasil muito grave, isso faz 10 anos, em que a professora chamou o menino de 8, 9 anos, chamou o menino e disse a ele, chame o seu pai, porque eu preciso conversar com ele para que ele faça alguma coisa, porque você não se comporta. O pai chegou na escola e a professora disse, ele não participa das atividades, ele não para quieto na carteira, ele anda pela classe o tempo inteiro, eu chamo ele para ir à lousa, ele não vai. E o pai só virou para ele e falou, prepare o lombo, as costas, né? Pois. Que a hora que a gente chegar em casa, nós vamos resolver isso. E passou como se isso fosse algo corriqueiro para a professora. Esse menino deixou de ir para a escola nos próximos 2 ou 3 dias e, quando voltou, ele estava com a mão enfaixada numa gaze. E a professora disse para ele, o que houve com você? Que você não veio para a escola? Você machucou a mão? E ele disse para a professora o seguinte, professora, você foi dizer para o meu pai que eu não me comportava? Ele arrancou 3 unhas da minha mão com um alicate. E a professora fez, meu Deus, chame o seu pai de volta. Ele não poderia ter feito isso. E o pai chegou e disse, professora, quem resolve os problemas na minha casa sou eu, e é assim que eu sei resolver. A senhora não me deu nenhuma orientação a respeito de como proceder. Então, Henrique, o que eu estou dizendo é, os pais muitas vezes precisam de socorro porque eles não sabem como proceder. Então, se eles apanhavam dos pais porque cometiam atos inadequados,
com o aumento da cultura de violência, eles fazem coisas absurdas. Não é porque eles sejam do mal, porque não olham para os seus filhos, é simplesmente porque eles não sabem resolver. A minha família, por exemplo, nós somos 4 irmãs. O meu pai faleceu, eu tinha 12 anos, a minha irmã mais velha tinha 16, a mais nova 10 e a outra 13. O meu pai e minha mãe professores, e a minha mãe, a gente brigava muito, brigava por qualquer coisa, brigava porque queria se sentar no carro na janela, brigava porque eu queria assistir um canal da televisão, a outra queria assistir outro, por coisas banais, cotidianas. E a minha mãe tomou a seguinte decisão: qualquer duas que eu pegue brigando, as 4 vão apanhar. Qual foi a nossa decisão como filha? Nós íamos brigar, então, dentro do quarto? Nós íamos brigar de maneira que a minha mãe não visse? Então, minha mãe é uma professora, felizmente ainda está viva, tem 90 anos agora, e a gente dizia: o que faltou? Faltou nos ensinar outros procedimentos de resolução de conflito. O único procedimento que ela sabia era botar de castigo ou bater, e não era uma surra absurda, era surra de tabefe, né? Nunca apanhamos de cinta, nada disso, mas era assim que ela ensinava. Então, quando a gente diz, não, muitas vezes os pais dizem isso aqui: se você brigar na escola, quando chegar em casa e eu descobrir, você apanha de novo. O que é que ele está dizendo? Resolva os seus conflitos na escola ou você vai apanhar. Então, Henrique, eu concordo com você que a família precisa estar junto, mas não no sentido da responsabilização. Porque é algo que eu sempre digo. A minha mãe, quando meu pai morreu, trabalhava 3 períodos do dia, de manhã, de tarde e de noite, para nos alimentar, para nos dar mínimas condições de sobrevivência. Quando a escola chamava que a gente tinha feito alguma coisa de errado, a minha mãe não ia. Não tinha tempo. Não é porque ela não era interessada, porque ela trabalhava. Então, acho que a gente precisa também fazer com que a família tenha a possibilidade de promover a convivência ética dentro da família, mas antes de qualquer coisa, ela precisa aprender. Eu queria ainda pegar daí, porque aquilo que você falou sobre o espaço do chat como um espaço de reforço, de escuta e de reforço, é uma coisa que às vezes a gente não tem, né? Então, é preciso, dentro dessa lógica de pegar o aluno de volta, de fazer trabalho, também ter esse espaço de escuta, né? De Sem reforço dúvida. positivo, De porque acolhimento, de de acolhimento. pertencimento, isso mesmo. Exatamente, senão você não se sente Exatamente. pertencente. E isso é Isso. uma coisa que passa pela vida. Eu estava até comentando um dia desse, até falei com o Henrique, a questão do pertencimento é tão importante que mesmo quando você está fora do Brasil, é uma coisa que a gente também sente. Você precisa se sentir pertencente. É, Você é, precisa se sentir acolhido no lugar. Não posso sem nem dúvida. reclamar de Portugal, não posso mesmo. Mas até sou mimada aqui, até o banco me trata bem, não tem problema nenhum. Mas, assim, como isso faz falta? Você se sentir querido, você se fazer parte de alguma coisa. E aí eu estava pensando que existe um trabalho, e eu queria te ouvir a respeito disso, que é da reintegração, da recuperação desse pessoal. Porque no Brasil está muito na base, eu escuto muito isso que me causa um profundo sofrimento, que é a base do, para mim, esse daí tem que morrer. Uhum. Isso aí tem que ser Bandido bom é bandido morto. bandido morto. Esse É, tipo de coisa que não acredita mais no isso. ser humano, né? Que Então, é Lore, uma pessoa desculpa, banida. Como é que é, faz isso? o que a gente tem apostado e discutido é o seguinte: ao invés de uma discussão
sobre o conflito, da forma como ele aconteceu. Vamos trabalhar também numa linha em que a gente dê espaço para as pessoas conversarem sobre as nossas discordâncias, sobre o respeito à diversidade, né? Então, existe no Brasil uma estratégia que ela é muito utilizada na justiça e agora está entrando nas escolas também por meio dessa nossa orientanda de mestrado, que é da Thelma Vinha, a Cléo Garcia, que é uma advogada, que são chamados os círculos restaurativos. Círculo restaurativo é quando você coloca o agressor podendo também ser ouvido nas situações em que ele também participou de conflito, né? Existem técnicas e estratégias, eu não vou saber falar porque eu não sou especialista nisso, mas é um modo de preocupação compartilhado, em que as pessoas vão conversar. Então, ao invés de eu dizer o Henrique puxou meu cabelo, eu vou dizer eu não gosto quando pessoas puxam o meu cabelo. Então, esse é um cuidado que não é apenas retórico, porque ao invés de eu falar dele como pessoa, eu vou falar da atitude. Então, o que nós aqui no Brasil precisamos ensinar nas escolas, e essa tem sido a nossa tentativa, é, por exemplo, em situações de bullying, nós temos que agir, sim, com o autor do bullying. Sem dúvida. Nesses massacres, o que ficou provado, e com exceção do último em Blumenau, todos os outros 22, os alunos tinham sido alvo de bullying nas escolas. Então, ele, ao ser alvo, ele vira autor. Ele quer Então, vingar-se. isso, exatamente. Então, nós temos que agir com o autor do bullying, nós temos que agir com o alvo do bullying para olhar para esse menino e dizer por que que você permite que as pessoas chamem você com esse nome? Por que que você permite esse tipo de brincadeira que deixa de ser brincadeira? Mas nós precisamos também cuidar do público, porque o público aplaude, o público Chris, filma, o público ri, o público filma e coloca nas redes sociais, tá certo? Então, são 3 elementos fundamentais. Então, não é só algo. Aqui no Brasil, muitas vezes, quando há bullying ou um ato mais agressivo, o que a escola faz? Suspende aquele aluno por 3 dias. Deixa de discutir dentro da escola por que aquilo aconteceu. Vamos trabalhar na mediação do conflito, vamos trabalhar em outras estratégias de resolução, né? Então, o que a gente tem pedido aqui no Brasil é deixe de divulgar na grande mídia o que aconteceu, mas também temos que saber dos atos que foram ameaçados, mas não foram cumpridos, para que a gente tenha a possibilidade de formar pessoas para trabalhar também na ameaça. mas há uma outra vertente, finalmente. Nós já estamos Abusando muito longos, muito Ana. longos. A conversa está a ser excelente. Excelente mesmo. Penso que para quem nos vai escutar é extremamente elucidativa, extremamente educativa. Isso é muito, muito importante. É o nosso objetivo. Mas há também, finalmente, para terminar, há uma questão muito importante, que é a formação de polícias, porque a internet não faz censura. Isso. E era muito importante a formação de polícias que detectassem esses sites, esses blogs, Isso. os 2 Os ensinadores de violência, né? Sim, instigadores de violência, e responsabilizasse os autores desses blogs criminalmente. Aqui em Portugal ficou muito falado, foi muito falado ainda há pouco tempo,
um site chamado Baleia Azul, Isso. Era um jogo, né, um Henrique? Era um jogo jogo. É. Era um jogo. que Agora, eu queria só chamar a atenção de uma dimensão que eu acabei não falando em relação a isso que você disse, que é o seguinte: por que é que a violência, eu não sei se essa é uma discussão que vocês têm aí, por que que essa violência foi cometida numa escola e não no estádio de futebol? Por que que foi cometida na escola e não num ponto de Uhum. ônibus? Porque é na escola que as pessoas constroem a sua identidade. É na escola que as pessoas têm vínculos ou deixam de ter vínculos. É na escola que as pessoas têm uma história pregressa de relacionamentos e têm projetos de futuro. Porque se a gente olhar e falar assim, por que que eles não foram atacar um ponto de ônibus ou de como é que a gente diz? Autocarro, né? autocarro. Por que que eles não foram atacar um grupo de pessoas que estavam à espera de um autocarro? Porque as pessoas, por mais que elas se encontrem todos os dias, ao esperar o mesmo autocarro, o mesmo horário, elas não têm vínculo de história. Na escola tem. Essa é uma dimensão que o nosso grupo tem batido muito nessa tecla, porque é na escola em que a identidade da pessoa é construída, para o bem e para o mal. Esses meninos foram vítimas de bullying nas escolas, porque a escola também não fez nada em relação a isso. Então, é na escola que nós precisamos educar para a convivência ética e democrática. É na escola que eu preciso aprender a falar sobre diversidade, sobre as diferenças. O nosso grupo fez um videozinho, eu vou mandar para você, Lore, Ah, é um ótimo. vídeo que chama Onde se não na escola? É um vídeo rápido de 2 minutos. Quando aqui no Brasil estava sendo feita uma proposta de homeschooling. Vamos ter. Não, porque é na escola que nós precisamos aprender a conviver com a diferença. É na escola que o negro vira meu amigo. É na escola que o deficiente físico ou mental tem possibilidades de me ensinar coisas também. Eu vou mandar, é um vídeo muito bonito, até para vocês colocarem aí para vocês no Sim. canal, ok? Colocamos com maior Obrigado, gosto. obrigado. É muito, muito importante para nós. Nós, Ok. nós definimos-nos como um projeto de cultura e liberdade. Isso mesmo, isso mesmo, isso E mesmo. nós, sobretudo, queremos também ajudar a divulgar essa postura que a imprensa deve assumir, porque Isso, eu ouvi muita muito gente bom. dizendo: é um absurdo, estão querendo botar cabresto na imprensa, a gente tem que Isso, informar, mostrar a cara desse infeliz e tal. Está isso, fazendo justamente um desserviço, não é? isso, Porque são também atitudes, são crimes que são de contágio, né? Eles estão isso, copiados. Me isso lembro mesmo. que um delegado, um tempo, há muitos anos atrás, contou um fato de uma moça que tinha brigado com o namorado e lá no motel cortou a documentação dele. E o que é que foi alardeado demais na mídia? E ele disse: nunca tinha acontecido, e de repente passou a acontecer. Na Pois mesma semana, é, aconteceram mais 3. Quer dizer, exatamente. você dá a ideia da atitude, né? Então, Agora, Lore, o que eu acho que a gente devia, também é o último ponto que eu vou chamar a atenção, pois não. o governo de esquerda, e especialmente esse governo que está aqui agora, tem dito para as redes sociais: não incitem a violência, não tirem do ar páginas de pessoas que fazem isso. Aí, essas pessoas que foram cooptadas por esse governo de direita, que era adepto da agressão e de resolver as coisas desse jeito, dizem: mas isso é liberdade de expressão, isso não é Aham. liberdade de expressão. Então, vocês estão censurando? Não, nós temos pesquisas, estudos que mostram isso que você disse. As pessoas querem copiar as atitudes violentas, né?
É a velha história do falem mal, mas falem de mim. A pessoa quer uma Isso mesmo. notoriedade forçada, né? Isso mesmo. Então, olha, é uma conversa maravilhosa. Eu adorei conversar com você. Que bom, É um eu tema também. muito difícil, mas eu acho que é muito oportuno. A gente Aham, precisa pensar a respeito, né? Porque a tá, gente não está só num divisor de águas do clima, também da humanidade. A gente precisa isso repensar mesmo. que caminhos que a gente quer tomar, não é? Isso. Vou despedir da professora. Foi um grande Ok, prazer conversar consigo. Aprendemos muito nessa que conversa. bom, que bom. E Agradeço. convidamos para você voltar outras vezes, né? Porque Claro, é claro. muito Eu estou à clara disposição, explicando, não viu? é, Henrique? Muito Sim. didática explicando, como professora, perfeito, não Muito é Ok. todo simples, o sem academismos, o que é muito importante. Ah, muito exatamente. bom, E é outra verdade. coisa, o dom da explicação não é para todo mundo, né? Então é Ok. dom. Muito Mas eu obrigada. agradeço muitíssimo, viu? Também. Muito bom falar com você. E Muito obrigada. agradecemos também para quem ficou até agora assistindo com a gente. Mandamos um abraço, mas pedimos a você que comente aqui embaixo do link desse programa. Mande Ok. perguntas para a professora, né, professora? Isso E mesmo. para nós Eu estou também, à interaja disposição. conosco, né? Nós, Tá bom? nós também vamos difundir mais isso, porque é Isso. interesse de todos. E, Isso mesmo. sobretudo, que Muito obrigada. subscreva o canal da Rádio Transforma, apoiando. Subscrever é gratuito e é fácil, e assim apoia este projeto de cultura e liberdade. Muito bom, muito bom. Então Obrigada, tá, viu? Um muito beijo obrigada e até o para próximo. vocês. Beijo. Tchau.